Bom dia, meus irmãos. Você em qualquer parte do Brasil que estiver me assistindo, um ótimo dia para você. Você também em qualquer parte do universo, né? Qualquer outro país que estiver me assistindo também, um ótimo dia para você. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês que estão junto comigo nessa caminhada, né, de esclarecimento. Meus irmãos, peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, por favor, para me ajudar. Você, meu irmão, não se inscreveu ainda no meu canal, meu irmão? O que tá faltando, meu irmão? Inscreva aí no meu canal, se inscreva aí, me ajude aí. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, e eu vou fazer um vídeo para responder uma pergunta de um irmão, testemunha de Jeová, um irmão muito educado, que me fez uma pergunta com toda a educação, né? E eu vou responder a pergunta dele. E porque eu não tenho preconceito contra religião nenhuma. Eu gosto de ser respeitado. Pessoa de qualquer religião que dirigir a mim com respeito, eu vou procurar ainda tratá-lo com mais respeito ainda. Eu vou procurar ainda tratá-lo melhor. Agora, quando a pessoa dirigir a mim com falta de respeito, conforme eu já disse em outro vídeo, eu não vou comentar mais, não vou ler a mensagem mais, não vou ler o comentário mais, e não vou falar nada mais a respeito. Não vou responder mais agressão de ninguém. Mas quando a pessoa se dirigir a mim, como esse irmão dirigiu a mim, eu vou responder com todo carinho, tenho o máximo prazer, né? Então, meus irmãos, esse vídeo é para responder essa pergunta que esse irmão me fez. Ele me perguntou se os cristãos do primeiro século invocavam Jeová ou Jesus. Mas, pensando bem, meu irmão, você que me fez essa pergunta, pensando bem, eu não vou responder essa pergunta para você, não. Eu vou deixar que o próprio Jesus e os cristãos do primeiro século responda para você. Eles são as pessoas mais indicadas para responder essa pergunta para você do que eu. Então, são os cristãos do primeiro século e o próprio Jesus é que vão responder essa pergunta para você. Por exemplo, vamos ouvir primeiro o que o discípulo Filipe disse. Aqui nós vamos ver o relato, né, de quando o discípulo Filipe foi enviado ali onde tinha um eunuco lendo as escrituras, mas não estava entendendo. Então Deus enviou Filipe ali para explicar as escrituras para aquele eunuco. Então Filipe chegou ali e explicou para ele as escrituras. Aí ele passou a entender o que ele estava lendo e não estava entendendo. À medida que Filipe explicou para ele, ele passou a entender. Filipe mostrou para ele que aquela profecia de Isaías que ele estava lendo se tratava de Jesus. Então veja, meus irmãos. Então os dois passando ali por uma água, o eunuco perguntou para Filipe assim: eis ali uma água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: crê no Senhor Jesus. Simplesmente isso. Crê no Senhor Jesus. Veja que Filipe não disse crê em Jeová e nem crê na organização. Filipe disse crê no Senhor Jesus e será batizado. E assim fez. Ele disse eu creio e foi batizado. Né? Agora nós vemos também, né, que Paulo foi enviado para prender os discípulos. Ali em Atos, no capítulo 9, versículo 14. Nós vemos ali quando o apóstolo Paulo foi enviado para prender os discípulos. Por quê? Porque eles invocavam o nome de Jesus. Preste atenção, Atos capítulo 9, versículo 14. O apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, né? Ele era apenas o Saulo de Tarso. Ele foi enviado para prender os discípulos porque eles invocavam o nome de Jesus. Não é o nome de Jeová, não. Porque eles invocavam o nome de Jesus. E Atos
capítulo 14, versículo 16, Jesus disse a Paulo assim, a partir do momento que Jesus apareceu para Saulo, né, quando Saulo ia prender os discípulos, Jesus apareceu para Saulo. Então Jesus disse para ele assim, ó, pois lhe importa pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, pelo nome de Jesus. Não é pelo nome de Jeová, não. Sofrer, lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu e morreu pelo nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 21, ali mostra que a partir do momento que Jesus apareceu para Saulo, que ele ficou cego, quando ele foi apresentado ali aos discípulos, os discípulos viram ali ele, né, e dizia, não é esse o que exterminavam, não é esse o que exterminavam todos que invocam o nome de Jesus? Então vejam, meus irmãos, todos os discípulos invocavam o nome de Jesus. Agora já em Atos capítulo 17, versículo 3, aqui o próprio apóstolo Paulo, aí ele já era apóstolo Paulo, já não era Saulo mais, ele já era o apóstolo Paulo. Ele disse que este é o Cristo que eu anuncio. Paulo mostrou aqui que ele anunciava o Cristo. Agora, Atos capítulo 21, versículo 3, Paulo diz que estava pronto a morrer pelo nome de Jesus. Paulo estava pronto a morrer pelo nome de Jesus, né? Agora, Atos capítulo 16, versículos 31 e 32, aqui mostra que um carcereiro perguntou a Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Ele não disse crê em Jeová, não. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Agora, veja, meus irmãos, também o apóstolo Pedro disse, em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro disse assim, ó, não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus, nem na terra, no céu, em parte nenhuma. Não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Então, meus irmãos, a pergunta desse irmão está respondida ou não? Ou vocês acham que tem alguma dúvida? Eu, por exemplo, para mim não tem dúvida. Eu acho que essa pergunta que ele me fez, se os discípulos do primeiro século invocavam Jesus ou Jeová, eu acho que a pergunta está mais do que respondida, né? Aí você pode me perguntar, mas e Jeová, Javé, Iarro? E aí? Como é que fica isso aí? Meus irmãos, aquele texto utilizado pelas testemunhas de Jeová, Isaías 43:10, para justificar ali o nome deles de testemunha de Jeová, aquele texto, ele aplica-se, aquele texto foi escrito para a nação judaica, quando ele estava no exílio babilônico. Nós somos gentios, inclusive o corpo governante também é gentio. Testemunha de Jeová, Javé e Iarro são os judeus, não somos nós não. Veja, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, o próprio Jesus deixou claro que os seus seguidores seriam suas testemunhas. Eles disse assim, ó, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de mim, de Jesus, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Por isso é que os cristãos do primeiro século invocavam o nome de Jesus, porque eles eram testemunha de Jesus. Jesus, ele veio pregar primeiro para a nação de Israel, mas deixou claro que a pregação não se limitava somente àquela nação. Portanto que no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, Jesus disse que tinha outras ovelhas
que não era daquele aprisco. Outras ovelhas que não eram do aprisco de Israel. Essas outras ovelhas, ao contrário do que as testemunhas de Jeová dizem que são apenas elas, essas outras ovelhas são todos os gentios, todas as pessoas que não são da nação de Israel. Isso fica claro quando em Atos capítulo 10, 43, por ocasião em que o apóstolo Pedro foi chamado à casa do gentio Cornélio. Pedro disse ali que até aquele momento, era proibido um judeu juntar ou aproximar de alguém de outra raça. Mas que agora, depois de Jesus, depois da morte de Jesus, do novo pacto, ao contrário, né? Em qualquer nação, o homem que teme a Deus é aceitável. Agora, não é o povo de Deus, não é a nação de Israel mais. O povo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus em qualquer nação. E em Atos, capítulo 15, versículo 9, o mesmo apóstolo Pedro disse, não há distinção entre nós, judeus e gentios. O próprio apóstolo Pedro disse em Atos, capítulo 15, versículo 9, não há distinção entre nós, judeus e aos gentios. Então, meus irmãos, Jeová, Javé, Iarro, o tetragrama, Iud-Rei, Vav-Rei, é o Deus dos judeus. E Jesus é o Deus de toda a humanidade. Toda a humanidade. Jesus é o Deus de toda a humanidade. Por isso, glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a humanidade.